esse vestido ficar subindo, eu não tenho um segundo de paz nesse vídeo. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Maria Clara e hoje eu tô aqui pra falar sobre a importância de jogos vorazes para a juventude atual, para toda uma geração, na verdade. Esse vídeo, ele não tem muito roteiro, então eu peço, por favor, que vocês tenham paciência, porque esse quadro que eu tô trazendo aqui agora, ele vai ser sempre assim. Eu vou escolher um tópico que eu gosto, que eu já tenha falado sobre alguma vez na minha vida, e vou dissecar ele aqui com vocês de uma forma talvez não muito convencional. Hoje, particularmente, eu escolhi Jogos Vorazes pelo lançamento do novo livro do Presidente Snow, The Ballad of Songbirds and Snakes, e também porque eu escrevi um artigo sobre isso há alguns anos atrás, acho que em 2016, quando eu ainda tinha blog, coloquei até no meu Medium da época, onde eu relacionei alguns movimentos políticos que estavam acontecendo com os Jogos Vorazes e mostrei qual era a importância de Jogos Vorazes para aquilo. Mas calma, você não precisa correndo na internet buscar não. Eu vou explicar aqui, é tema central desse vídeo também, então continua assistindo que vai dar tudo certo, tá bom? Fica tranquilo. E não tem como eu começar esse vídeo sem falar o que todo mundo fala para as pessoas quando alguém comenta sobre Jogos Vorazes, que é um filme maravilhoso, que é um livro melhor ainda, que você tem que ler e que você tem que assistir. Mas a pergunta é, o que torna Jogos Vorazes tão essencial para a vida de alguém? O que faz a obra que a Suzanne Collins criou há muitos anos atrás tão essencial hoje em dia? Será que é o banho de sangue bem estruturado numa narrativa incrível? Ou uma crítica social muito bem construída? Algumas pessoas, na minha opinião, até distorcem um pouco o que a Suzanne Collins tentou fazer com os 3 primeiros livros e que provavelmente ela está fazendo agora no novo livro dela. Eu ainda não li, eu tô ouvindo o audiobook, eu não avancei muito na leitura, mas eu tenho certeza que ela tá fazendo uma crítica política ali também, como ela fez em Jogos Vorazes. E Panem não se chama Panem à toa. Panem vem de Panem circenses, que é latim pra pão e circo. Eu dei uma travada aqui, mas faz parte. Essa expressão, ela foi cunhada lá na Roma Antiga, na época de Caio Graco. Durante a administração de Caio Graco, um poeta satírico chamado Juvenal cunhou essa expressão, esse termo, Panem circenses, para denominar a política pública de pão e circo, que é a tradução literal, na opinião dele. Era uma época onde não se tinha saneamento básico, políticas públicas, nenhum tipo de infraestrutura social que pudesse garantir que aquelas pessoas vivessem com o mínimo de qualidade de vida. E aí o povo começou a reclamar demais. E para conter a reclamação da população, Caio Graco, não. Eu vou criar aqui um lugar onde eu vou colocar pessoas pra lutarem, vocês vão assistir e vai ficar todo mundo feliz, porque tem entretenimento e tem pão. Então tá ótimo, pão e circo, ou circo e pão. Mas eu preciso voltar pra saga Jogos Vorazes. Mas não só pra Jogos Vorazes, para as sagas como um todo e o poder que uma saga tem. Na publicidade a gente tem um termo chamado Brand Equity. Brand Equity significa praticamente valor de marca, só que o brasileiro adora gringalizar tudo, então eles traduziram Brand Equity, eles usam Brand Equity no lugar de valor de marca. Mas basicamente valor de marca é isso que significa, quanto vale uma marca. Sagas como Harry Potter, Crepúsculo, Jogos Vorazes têm um valor estratosférico, ou seja, o grau de lembrança delas no público é muito alto, o valor de importância delas é muito alto, a fidelidade dos consumidores é muito alto. Isso é tudo muito importante porque tudo gera dinheiro. Mas por que o valor da marca Jogos Vorazes é tão importante nesse vídeo? Ou nesse assunto aqui? Porque o valor de Jogos Vorazes, nesse caso, ele vai além das 24 milhões de cópias que o livro vendeu só nos Estados Unidos. E vai além também dos 100 milhões de dólares em ingressos só na semana de estreia, das vendas de action figures, da venda de camiseta, da venda de acessório, da venda de qualquer coisa. A importância de Jogos Vorazes para a juventude está muito além do produto que a gente compra. Obviamente que comprar as coisas não é errado, querer vender as coisas não é errado, monetizar alguma coisa não é errado. Óbvio que não, as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. Mas, realmente, gente, a importância do dinheiro é muito inferior perto do que essa obra significa hoje em dia. Como eu já falei, a obra ela é ambientada em torno da política de pão e circo lá da época dos gladiadores romanos. Que assim, inanição, desnutrição, péssima qualidade de vida, pessoas se matando por entretenimento. Não é isso que o presidente não faz em Panem? É exatamente isso. Essa foi uma forma
que a Suzanne Collins encontrou de fazer a gente se aproximar de uma história distópica. Ela relacionou com algo que aconteceu lá no passado, no universo lá do futuro, que parece completamente distante da nossa realidade, mas se a gente olhar, isso acontece hoje em dia, em países da Ásia, da África, que a gente não faz nem ideia daquela realidade. Muito disso tem também Handmaid's Tale, que a Margaret Atwood escreveu, e também a série adaptada para TV, onde eu já ouvi várias pessoas falando que a série é muito, muito, muito violenta, que ela é desnecessária. Mas ela é violenta e desnecessária porque a gente não vive aquela realidade ou porque a gente esquece, fecha os olhos e se recusa a ver a realidade de algumas pessoas no mundo, hoje em dia, em 2020, que são exatamente iguais à realidade que a gente está vendo na TV, que a gente se recusa a ver. E A Capital, criada pela autora, ela é só mais uma crítica visualmente deslumbrante e exagerada do mundo que a gente tem hoje em dia, da cultura que a gente tem hoje em dia, do culto à beleza, do culto ao corpo, do culto à aparência. Onde a gente parece que quer maquiar tudo de ruim na nossa vida, na nossa sociedade, e só vê as coisas boas. Quando, na verdade, quando a gente levanta o tapete, é só poeira, lixo e nojeira. Nos Habitantes da Capital, a gente tem os nossos maiores defeitos enquanto sociedade na atualidade. São pessoas conformadas, são pessoas fúteis, são pessoas consumistas. Os habitantes da capital parecem possuir pouquíssimo senso crítico e parecem ignorar toda a tristeza, a destruição e a pobreza que está ao redor deles, nos outros distritos que não são deles, que não são onde eles vivem. E assim, a Suzanne ainda deixa bem claro que alguns dos moradores dos distritos ditos como inferiores, quando saem das suas casas e vão morar na capital porque ganharam os jogos ou por algum outro motivo, eles parecem ser automaticamente corrompidos por aquele estilo de vida e por aqueles pensamentos. São pessoas que parecem que sofreram uma lavagem cerebral, se adequaram para aquilo, aprenderam a não confrontar as coisas e não questionar. E questionar, numa sociedade como a gente tem hoje em dia no Brasil, é o mais importante. Sem questionamento, a gente não evolui. Sem questionamento, a gente não melhora a sociedade. E é nesse ponto que eu tô tentando chegar no vídeo inteiro. Quando a gente olha pro nosso mundo hoje em dia, ou há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, e a gente vê as revoltas populares, os movimentos sociais, mesmo que pequenos, que começaram, a gente tem uma noção da dimensão de uma voz. Mesmo que muito, muito, muito baixa e muito pequena. Só aqui de cabeça, sem pesquisar na internet, eu consigo lembrar de algumas. Teve revolta em Ferguson, teve na Austrália, teve Pussy Riot, todo o movimento que elas criaram na Rússia, que se expandiu por toda a Europa. Teve também revolta no Brasil popular, pela Marielle. Tudo que começou há anos atrás por causa de 20 centavos do ônibus. E outras muitas mais, cada vez que uma criança negra é assassinada. E a cada vez que o fascismo nesse país avança. E por que eu falei sobre tudo isso? Porque quantas pessoas a gente conhece que realmente se engajaram em alguma causa? Seja só postando nas redes sociais, sabe? Eu conheço muita gente que não fez nada. Nem um tweet, sabe? As pessoas ficaram quietas. E quando você fica quieto em uma situação de opressão, você tá colaborando para aquela opressão. Você tá sendo tão opressor quanto quem falou ou fez alguma coisa. Ou em alguns casos deixou de fazer, né? A trilogia Jogos Vorazes é extremamente densa e bem elaborada. É uma obra distópica que tem como principal objetivo alertar a gente pro que tá acontecendo à nossa volta, o que estava acontecendo há 10 anos atrás e o que segue acontecendo hoje. E se a gente olhar pro Brasil hoje em dia, a gente tá vivendo numa capital governada por um presidente novo. É por isso que Jogos Vorazes é extremamente crucial para a geração atual da juventude e para a próxima, porque ela consegue impactar as pessoas e fazê-las refletir sobre o que estão acontecendo. E eu tô falando isso tudo só para reforçar, na verdade, o poder que tem uma obra literária na vida de um jovem. Lá em 2014, há 6 anos atrás, vários jovens na Tailândia se rebelaram contra um governo opressor usando o símbolo principal dos Jogos Vorazes, o símbolo da Katniss. Esse aqui, os 3 dedos para cima. Nada além disso. E curiosamente foram 3 estudantes, durante a estreia do filme da saga que foi lançado em 2014, num cinema do país. Eles foram presos ao mostrarem descontentamento contra o golpe militar que o país sofreu em maio. E por causa disso, desses 3 jovens numa sessão de cinema, o governo local proibiu que esse gesto fosse feito em público. Um cinema de Bangkok cancelou todas as exibições do filme. E o filme lançado em 2014 não foi nenhum outro além de A Esperança Parte 1.
Então, vendo aqueles 3 jovens, vários outros grupos estudantis se organizaram para fazer um protesto usando o símbolo da Katniss mais uma vez contra o governo militar que havia se instaurado através de um golpe. Depois disso, vários ativistas ainda foram a público falar que a polícia sim pressionou o cinema a cancelar as exibições do longa. E uma das estudantes, na época com 21 anos, a Nachacha Gudum, eu provavelmente assassinei o nome dela, mas é esse. Ela disse o seguinte, e eu vou ler aqui para poder citar ela direitinho. Ela disse o seguinte: o filme reflete o que está ocorrendo na nossa sociedade. Quando as pessoas são reprimidas por algum tempo, elas devem querer resistir e lutar por seus direitos. E poucos dias depois, mais 5 estudantes foram presos por fazerem o gesto da Katniss durante um discurso do primeiro-ministro do país, que foi aquele que comandou o golpe para assumir o poder. Mas, felizmente, nós não somos obrigados a conviver hoje em dia com o peso de uns Jogos Vorazes ou do massacre quaternário. Ou será que a gente é e só não tem consciência disso ainda? Livros fazem com que as pessoas pensem. E quanto mais jovens estiverem lendo livros importantes como esse, melhor é o futuro da nossa sociedade. Por isso, leiam Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é realmente uma das obras mais importantes para toda uma geração de jovens mundo afora. Obrigada por assistirem até aqui, gente. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais e a gente se vê na próxima. Tchau!